Esta é a disciplina MTM 7305 de História da Matemática. Eu sou o professor Eliezer e hoje vamos discutir sobre as muitas idades médias. Então, vamos fazer uma pequena contextualização histórica sobre o que iremos discutir nas próximas 2 aulas da nossa disciplina. Bom, vamos começar então com o fim do mundo greco-romano. O ano de 476 foi o ano em que Roma, a cidade de Roma, foi invadida pelas tropas do general godo Odoacro. Então, Odoacro, que se tornou rei no caso ali eram os ostrogodos, né? Os ostrogodos é quem dominou toda a Península Itálica, não confundir com os visigodos. Então, os ostrogodos são os godos do leste, enquanto os visigodos são os godos do oeste, que dominaram a Península Ibérica. Então, e existiam vários outros povos também que dominaram, que se movimentaram durante esse período pela Europa continental e acabando com a estabilidade política e geográfica do Império Romano Ocidental. Então, só para a gente ter uma ideia, o Império Romano, até o ano 4, até o século IV, com o reinado de Constantino, ele atingiu esta extensão. Então, pegando desde a parte sul da Grã-Bretanha, toda a região que hoje corresponde à França, Bélgica, Suíça, Espanha, Portugal, Itália, toda a Península Balcânica, que hoje corresponde a vários países como Sérvia, Bósnia, Macedônia, Grécia e a Península da Anatólia, que hoje corresponde à Turquia, mais o Levante, que hoje corresponde à Síria, Líbano, Israel e o Egito, e mais ainda grande parte do norte da África. Tanto que era falado naquela época que o mar Mediterrâneo era um lago romano. Então essa foi toda a extensão do território do Império Romano até a época de Constantino. Mas depois de Constantino, houve uma primeira divisão. A Roma, muito embora Roma tenha estado no seu esplendor no reinado de Constantino, Constantino também quis fortalecer a sua influência, a sua importância no lado oriental do império. Então ele constituiu na cidade grega de Bizâncio a sua capital oriental, que se denominou Constantinópolis. Constantinópolis, a cidade de Constantino. A gente conhece em português como Constantinopla, que hoje é a cidade turca de Istambul, que é a única cidade no mundo que pertence a 2 continentes, ao continente europeu e ao continente asiático. Mas os sucessores, os imperadores sucessores de Constantino já acharam por bem, por questões políticas de disputa de trono, dividirem então o território do Império Romano em Império Romano do Ocidente, que constituía basicamente a capital em Roma, então, e o domínio sobre a Europa Ocidental, incluindo a França, a Grã-Bretanha, o que hoje chamamos de Suíça, Áustria e a Península Ibérica, o que hoje chamamos de Espanha e Portugal, e ainda parte do norte da África, indo da região mais ou menos que hoje que é da Líbia, da Argélia, da Mauritânia. Então essa região em toda era considerada Império Romano Ocidental. E tinha o Império Romano Oriental, cuja capital ficou sendo Constantinopla, e que dominava então a Península Balcânica, a Península da Anatólia, a região do Levante e o Egito, até a região de Cirene, que hoje está dentro da atual Líbia.
Então, foi a divisão, e enquanto a língua oficial no Império Romano do Ocidente era o latim, que era falado em Roma, a língua franca no lado oriental, como sempre foi, era o grego. Então, enquanto o latim ele era imposto e sendo assim, muitas línguas, muitos povos de línguas diferentes falavam o latim imperfeitamente e acabou resultando na criação de muitas línguas neolatinas. Do lado oriental, o grego já era uma língua franca desde o Império de Alexandre o Grande. Então, mesmo para povos que não, mesmo a população comum que não sabia grego, que não era falante nativo de grego, eles usavam essa língua como uma língua franca nessa parte do planeta. Então, assim, linguisticamente, o Império Romano Oriental ele tinha muito mais características gregas do que propriamente romanas. Bom, e aí, em 476, como eu falei, os ostrogodos invadiram Roma, e aí podemos ver aqui um pequeno mapa com os vários reinos de povos que eram chamados de bárbaros, e a palavra bárbaro, na verdade, vem do grego, e que era uma onomatopeia de barbar, que era como os gregos, no caso, ouviam a língua das pessoas que não falavam a sua própria língua. Então, eles ficam falando bar, 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 bar. Então, essa é a origem etimológica da palavra bárbaro. Então, aí temos alguns nomes que a gente conhece hoje, como os vândalos, que dominaram Cartago, norte da África. Então, a palavra vandalismo decorre deles, provavelmente porque as invasões dos vândalos foram talvez muito violentas e destruíram os monumentos e as cidades por onde eles entravam. Mas existiram também os suevos, visigodos, ostrogodos, francos, os alanos, os anglo-saxões, os outros saxões turíngios. Então, tinham várias, os burgúndios, que hoje representam a região da Borgonha, na França. Então, várias etnias diferentes, com línguas diferentes, tomaram o que outrora fora o Império Romano. E isto levou a uma fragmentação cultural, uma fragmentação linguística e uma certa desestabilização política e social. E as pessoas, com medo das invasões e das guerras, acabaram migrando, abandonando as cidades e voltando para o campo. Então, por algum período entre o século V e o século VIII, a Europa foi muito mais rural, tinha um caráter muito mais rural do que propriamente urbano, e aí nós sabemos que as divisões acabavam acontecendo em nível local, apesar de terem reis. Quem mandava mesmo eram os senhores feudais, que cuidavam da sua região, da sua terra, do seu feudo, e tinham a noção de que eles eram donos daquele pedaço e, no certo sentido, senhores de todas as pessoas que habitavam aquela sua terra. Então, era assim que era a divisão social no mundo greco-romano. Quer dizer, no mundo após greco-romano. Muito embora o Império Romano do Oriente ainda permaneceu. Então, na Europa Ocidental, não havia um ambiente adequado para o florescimento cultural, em particular da matemática. Nós estamos numa disciplina de história da matemática, então, em tudo que nós falarmos sobre história, nós vamos sempre indagar sobre as condições para
o desenvolvimento de uma atividade, basicamente uma atividade cultural, que é a matemática. Então, como eu falei, existia instabilidade política, guerras, invasões, o êxodo urbano, a diversidade linguística e étnica, e a única instituição que trouxe alguma coesão nesse período foi a igreja. A igreja ela continuava unificada, então a igreja cristã ela se estendia por todo o ex-império romano, mas tinha no bispo de Roma, o que hoje nós conhecemos como Papa, o seu principal líder. Mas até um pouco antes dessa divisão do Império Romano, a influência do patriarca de Roma, do bispo de Roma, era dividida com outras influências de igual peso, como o patriarca de Constantinopla, o patriarca de Alexandria, patriarca de Cirene. Então existiam alguns patriarcas importantes ao redor da costa do Mediterrâneo, patriarca de Antioquia, patriarca de Jerusalém, que eram importantes. Conforme foi passando o tempo, ficou basicamente concentrada na mão do patriarca de Constantinopla, patriarca de Alexandria, que já falamos alguma coisa sobre ele quando estudamos o fim da era de Alexandria, e falamos de Cirilo, o patriarca de Alexandria, e a morte de Hipátia. Mas o patriarca de Roma, num certo sentido, foi ganhando prestígio e proeminência na liderança da igreja como um todo, e foi se tornando, então, o chefe principal da igreja. E a igreja católica que significa universal, acabou adquirindo na sua liturgia, pelo menos na parte ocidental, uma liturgia em latim, enquanto na parte oriental ainda continuava-se praticando a liturgia no grego antigo, que até hoje nós vemos na Igreja Ortodoxa Grega. Então, esta corrente litúrgica, essa liturgia em latim, foi importante para a preservação da língua latina e, no certo sentido, a missa e a cristianização dos povos bárbaros que invadiram Roma e o Império Romano. Então, eles foram não só cristianizados, como foram aculturados pela igreja. Não que isso tenha provocado um florescimento cultural, mas pelo menos manteve vivo por mais alguns séculos a prática do uso da língua latina como uma língua franca, muito embora em plena decadência, porque, como eu falei, cada falante de uma outra língua incorporava o latim dentro da sua fala, mas com suas versões, e isso deu origem às diversas línguas neolatinas, como o francês, o italiano, o espanhol, o português. Então, o próprio latim ele foi também se diversificando e se tornando diversas línguas hoje faladas na Europa e no mundo em geral. Mas não podemos deixar de lado o fato que a igreja foi, no certo sentido, um pequeno elo, tênue e frágil, mas que, num certo sentido, deu uma noção de continuidade cultural por um período mais crítico entre os séculos 5 e 8, digamos assim. No século 8 já houve já alguns renascimentos que vamos falar na próxima aula. Na Europa Oriental, no entanto, houve uma sobrevida do Império Romano, que doravante seria conhecido como Império Bizantino. E este ainda trazia uma certa estabilidade institucional àquela região, tanto que Alexandria, muito embora já não tinha mais aquele esplendor cultural dos tempos de Euclides, Arquimedes, Apolônio, mas ainda era considerada uma cidade importante, um grande centro comercial e cultural, e ainda muitos pensadores
existiam naquela cidade. Mas Constantinopla adquiriu o seu papel proeminente em toda aquela região, sendo a capital do império e também sendo a capital para onde se atraíam agora as grandes figuras, as pessoas importantes e inclusive os grandes pensadores. E Constantinopla atingiu o seu auge durante o reinado de Justiniano, que foi de 527 a 565. E esse foi também o ápice territorial, de expansão territorial do Império Bizantino. Mas o ambiente intelectual em Constantinopla não estava propenso ao desenvolvimento das ciências, e sim muito mais a especulações de caráter teológico, que muitas vezes demandava tempo e energia das pessoas, e tanto que hoje, muitas vezes, uma discussão que acaba tendo um teor muito fora da realidade acaba sendo chamado pejorativamente de uma discussão bizantina. Tem-se registro de uma discussão que eles tinham a respeito de quantos anjos cabiam na ponta de um alfinete. Então, essa era uma discussão que se travava entre os teólogos bizantinos. Então, certamente, muito embora tinha pessoas inteligentes, porque a inteligência ela é uniforme, muito embora assim pessoas realmente brilhantes e sejam raras, mas dentro desse caldo cultural desenvolvido no Império Bizantino, a sua inteligência, a sua capacidade era direcionada para esse tipo de discussão teológica muito mais do que ao desenvolvimento da matemática e das ciências. Então, não tivemos grandes matemáticos no período bizantino também. Mas, no século VII, surgiu um homem na Península Arábica que ele foi, ao mesmo tempo, um líder religioso, mas também um estrategista, um líder militar. Então, Maomé, ele escreveu o livro que hoje é considerado sagrado pelos muçulmanos, que é o Corão, mas dentro dos ensinamentos do Corão, que são os ensinamentos de Maomé, incluía não só uma nova forma de devoção religiosa, mas toda uma prescrição de organização social e política e uma estratégia de como o seguidor daquela religião deveria lutar e combater todas as formas culturais e políticas que estivessem ao seu redor, que fossem anti-Deus, que mostrassem uma certa contrariedade àquele ensino. Então, era ensinado um dos preceitos do Corão, um dos preceitos da religião islâmica, é o jihad, que significa a guerra santa, a guerra contra os preceitos ou os conceitos ou os valores que estejam em franca oposição aos valores estabelecidos pelo Corão. Então, e isto causou uma grande sanha expansionista. O Corão tem um conceito que é o Dar-es-Islam, que é o mundo inteiro sob o domínio do Islã. A palavra Islã significa submissão. Então, o islâmico é aquele que se submete ao ensinamento do Corão, se submete a Alá e ao seu profeta Maomé. Então, toda forma de expansionismo, toda forma, mesmo que seja por meio militar, por meio belicista,
era considerado legítimo de levar a verdade do Islã para todos os povos. E isso, em pouco mais de 100 anos, provocou uma expansão territorial grandiosa que ocupou basicamente todo o que nós conhecemos hoje como Oriente Médio, mas todo o norte da África e a Península Ibérica. Então, vamos mostrar que, após a morte de Maomé, as lideranças religiosas e políticas do Islã ficaram a encargo dos califas. Então, o califa, ele é uma espécie de rei e de papa ao mesmo tempo. Então, ele tinha tanto a sua função como soberano político, mas também como uma liderança religiosa, como a pessoa em quem se concentrava a autoridade máxima dentro da religião. E existiram alguns califados. Então, o primeiro califado, logo após a morte de Maomé, em 632, foi chamado Califado Rashidun, que é o califado ortodoxo, então, que eram os seguidores mais próximos de Maomé. E nesta ocasião, em apenas 30 anos, toda a Península Arábica, mais a região hoje que é a Palestina, que é hoje onde se concentra Jerusalém, que contém Israel, mais a Síria, mais a Pérsia, a região hoje que consideramos Irã, então Síria, o que hoje temos Iraque, então toda parte da Mesopotâmia, mais a Pérsia foi conquistada para o Islã, e mais o norte do Egito também. Então, nesse período de apenas 30 anos, o califado estendeu a sua região, que era basicamente quando Maomé morreu, ele tinha conquistado a cidade de Meca, então aquela região que hoje temos, que é o país que se chama Arábia Saudita hoje em dia, era basicamente a região de influência do Islã, de Maomé. Então, em pouco mais de 30 anos após a sua morte, essa região de influência se estendeu por toda a Península Arábica, norte do Egito, mas todo o Levante, Mesopotâmia e Pérsia. Então, para vocês verem a força, o poder que era ao mesmo tempo militar, mas era um poder também que vinha junto não só uma conquista territorial, mas também uma conquista das almas e dos corações daquelas pessoas, porque entendia-se que a conquista tinha que resultar na conversão de todos aqueles conquistados à nova religião, ao Islã. Em seguida, a partir de 661, começou um novo tipo de califado, que é o califado Umayyad, ou conhecido em português como califado Omíada. Então, esse califado estendeu ainda o seu domínio para além do Egito, todo o norte da África, pegando o que hoje temos como Líbia, Síria, Tunísia, Marrocos, toda aquela região, mais a Península Ibérica, Espanha e o que hoje é Espanha e Portugal. Isto, veja só, em 661, então 90 anos, menos de 90 anos para conquistar toda essa região e entrar na Europa. Então, o Califado Omíada entrou na Europa pelo Estreito de Gibraltar e foram tomando as cidades espanholas, que eram dos visigodos, e foi se tornando uma grande região sob o domínio do Islã. Esta sanha expansionista islâmica só foi parada, a gente vai ver, na Batalha de Tours, na França. Então, o poderio do califado já estava se expandindo para além dos Montes Pirineus, que é a divisão natural entre a Espanha e a França, e somente na França que foi parada na famosa Batalha de Tours, que aconteceu em 732. Foi a primeira vez que o califado recuou, que era quase como uma blitzkrieg. Eles iam conquistando e conquistando e conquistando, e não havia nada que parasse a força de guerra do califado
Umayyad. A partir de 750, houve uma outra sucessão de califas, que é chamado Califado Abássida. Então, enquanto o Califado Ortodoxo, a primeira capital era em Medina, na Arábia Saudita, o Califado Omíada se estabeleceu basicamente na cidade de Damasco, hoje a atual Síria. O Califado Abássida, ele se estendeu, e no período Abássida também a própria ilha da Sicília foi dominada pelo Islã também, e a capital do Califado Abássida era a cidade de Bagdá. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, nesse próximo mapa, falando aqui então das capitais, e vamos falar então um pouquinho nesse mapa aqui, vocês verem, então, o verde mais escuro é ao domínio até a morte de Maomé. Depois, o califado ortodoxo estendeu-se até a Pérsia e o norte do Egito. Esse verde clarinho aqui que chega até a Península Ibérica e toda a região aqui ainda se estendeu mais ao oeste, chegando mais a leste, chegando perto dos limites da Índia. Aqui já é basicamente Afeganistão hoje em dia, mais do que aqui, já passou do Irã, já aqui já tem países hoje que são tipo Turcomenistão, Cazaquistão, e todos esses países estão nessa região, e certamente o Afeganistão, e já encostando na Índia. Inclusive o islamismo, o califado, chegou até a Índia, e por mão dos persas, né, os persas que eram islâmicos. Então hoje, por exemplo, um monumento famoso que existe na Índia, que é o Taj Mahal, ele é, na verdade, uma obra de características islâmicas, e o rei que mandou construir o Taj Mahal era um rei islâmico também. E o Califado Abássida, ele basicamente continuou com a extensão territorial. O único território diferente que foi anexado ao esse grande império foi a Sicília. Mas, basicamente, a cidade de Bagdá é a cidade mais importante desse período, que vai ser um período de florescimento cultural e científico no Oriente Médio. Então, menos de 100 anos então, após a morte de Maomé, o Islã tinha se expandido até a Península Ibérica, e a expansão islâmica na Europa só foi contida após a Batalha de Tours, na França, em 732, conduzida por Charles Martel, o rei dos francos. E a ocupação da Península Ibérica ainda se estenderia até 1492, porque a região da Andalucia, que é a parte sul da Península Ibérica, continuou sob o domínio dos que eram chamados mouros, né, que era basicamente domínio islâmico, até essa data, e quando Granada, que foi o último bastião mourisco da Europa, foi retomado pelo rei católico Fernão de Aragão. Então, 1492, que também é o mesmo ano da viagem de Colombo, que culminou na descoberta da América, é o ano em que Granada foi retomada para o reino espanhol, e sob a influência da Igreja Católica Romana. Para vocês verem a persistência de todos esses séculos de influência árabe, que a gente percebe até hoje na arquitetura e em vários tipos de vestígios culturais que sobraram dessa dominação na Península Ibérica. Devemos falar que, durante a ocupação na Península Ibérica, havia até uma relativa
havia uma relativa tolerância religiosa maior do que no período depois dominado pela cristandade. No sentido que, muito embora o Islã sempre tenha a noção de que você deve converter as pessoas, converter os povos, os povos do livro, que eram os cristãos e os judeus, eram tratados de forma diferente. Eles eram, obviamente, incitados a se converterem ao Islã, mas caso eles não quisessem, bastaria eles se tornariam, obviamente, cidadãos de segunda classe e teriam que pagar uma espécie de imposto por não serem muçulmanos dentro dos impérios islâmicos. Dentro de qualquer país islâmico, eles pagam imposto, mais uma vez aceitando essa condição de cidadão secundário, eles viviam uma relativa tranquilidade, ninguém iria matá-los ou persegui-los porque eles professavam a sua religião. E isso em todo domínio do Islã. A gente vai ver que em Bagdá, não só praticantes do Islã eram bem-vindos na Casa da Sabedoria, mas também judeus e cristãos. E muitos pensadores judeus importantes, por exemplo, na Península Ibérica, o pensador judeu mais importante é Moshe Maimônides, que foi um dos grandes filósofos da teologia judaica e que também que viveu todo esse período sob o domínio de um rei que era, na verdade, muçulmano, mas eles poderiam atuar, coisa que não aconteceu. Quando os reis católicos retomaram a Península Ibérica, as pessoas de origem judaica foram forçadas a se converter ou então foram expulsas da Península Ibérica. Foi algo que aconteceu na Espanha. Isso é um fato histórico. Durante o Califado Abássida, principalmente entre os séculos 8 e 9, houve um grande florescimento cultural das ciências no mundo islâmico. Então, o califa Al-Mansur foi quem teve a ideia de criar uma casa da sabedoria, Bait al-Hikmah, que concentrou os maiores estudiosos da época, tanto muçulmanos quanto cristãos e judeus, em Bagdá. Bagdá se tornou, para o Califado Abássida, teve o mesmo papel que Alexandria teve para a dinastia Ptolomaica. Então, para vocês terem ideia, então, o epicentro da cultura das ciências passou de Alexandria, no Egito, que tinha uma cultura basicamente grega, para Bagdá, que tinha uma cultura árabe, e a língua oficial era o árabe, e as obras eram escritas em árabe, mas que muitos sábios trabalhavam, e existia uma biblioteca em Bagdá, uma biblioteca grande e portentosa, talvez não tão grande quanto a primeira biblioteca de Alexandria, mas certamente uma das maiores bibliotecas já existentes na história da humanidade. Foi durante o reinado do califa Al-Ma'mun que viveu em Bagdá o maior matemático do mundo islâmico, Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Então, Al-Khawarizmi, que vamos falar mais nas nossas aulas, que é quem escreveu o livro Al-Jabr wal-Muqabalah, que é o livro, o compêndio, livro das restituições, restaurações e balanceamento. E então a palavra Al-Jabr é o que deu origem à palavra álgebra. E também o próprio nome Al-Khawarizmi deu origem a duas palavras que conhecemos hoje, algoritmo e algarismo. Então, essas duas palavras também derivam do nome
desse matemático e do seu trabalho, porque uma grande contribuição do matemático Al-Khwarizmi foi ter introduzido os algarismos indo-arábicos para dentro da matemática. Isso provocou um grande avanço na matemática como um todo, porque permitiu novos algoritmos para realizar as operações aritméticas, e a notação posicional é muito mais eficiente para fazer conta e para fazer qualquer coisa do que a notação em algarismos romanos, que ainda era amplamente usada na Europa medieval. Houve também um grande esforço de tradução das obras clássicas gregas. Lembremos-nos que a Biblioteca de Alexandria tinha sido incendiada 3 vezes, a primeira vez no tempo de Júlio César, ano 30, 40 e poucos antes de Cristo. A segunda vez foi já no período do bispo Teófilo de Alexandria, com o edito do imperador Teodósio, que proibiu a existência de templos e cultos pagãos em todo o Império Romano, pelo menos o Império Romano do Oriente. E isto fez com que o Serapeum, que era onde existia a Biblioteca de Alexandria, fosse invadida e muitos livros fossem queimados. E a terceiro grande incêndio, que também se tem alguns relatos, é quando o califado Umayyad invadiu a Alexandria, ou talvez até o califado anterior, califado Rashidun, e foi perguntado, o general chegou e perguntou sobre o que fazer dos livros da biblioteca. E o califa disse: se esses livros estiverem de acordo com o Islã, então eles são dispensáveis, porque o Corão é mais do que o suficiente como livro de todas as coisas. E se eles estão em franco desacordo com o Islã, estão em franco desacordo com o Corão, então eles devem ser destruídos. Então, no final das contas, não precisaria de nenhum daqueles livros. Mas isto não significa que talvez toda aquela biblioteca tenha sido queimada ou destruída. O fato é que muitas obras gregas clássicas, agora talvez mais concentradas na cidade de Constantinopla, que ainda era a capital do Império Romano do Oriente, concomitantemente, o Império Romano do Oriente então perdeu territorialmente toda a extensão do norte da África e do Levante, ficando restrita tão somente à península da Anatólia, que é a região que está hoje considerada Turquia. E cada ano que se passava, a extensão territorial do Império Romano do Oriente ia diminuindo até chegar aos muros de Constantinopla em 1414. Não, 1453, me desculpem. Mas muitas obras gregas chegaram ou de Alexandria ou de Constantinopla para Bagdá, e um dos grandes tradutores foi Sabian Tabit ibn Qurra, que traduziu, entre outras coisas, os elementos de Euclides, várias obras de Arquimedes, as cônicas de Apolônio e o Almagesto de Ptolomeu. Então permitiu não só o desenvolvimento da geometria, como da astronomia na cultura árabe. Durante o período abássida, a cidade de Córdoba, na Espanha, também foi um importante centro de difusão cultural. Então, por esse caminho é que muitas obras clássicas gregas tiveram sua reentrada na Europa via tradução do árabe. Já sabemos que a obra de Arquimedes era quase desconhecida na Europa. Mas não só Arquimedes, o próprio Aristóteles, muitas obras de Aristóteles tinham sido perdidas e foram só introduzidas via traduções e comentários feitos por Averroes,
que foi um grande comentarista de Aristóteles, do mundo árabe. Então, a Península Ibérica teve grande importância para o renascimento da cultura e do conhecimento no continente europeu. E o século XII, na cidade de Toledo, se tornou uma importante... Toledo, já no século XII, não estava mais sob o domínio islâmico, mas, de qualquer forma, era uma região que era vizinha, porque a Andalucia ainda continuava sob domínio islâmico. Então, havia um tráfego de materiais culturais vindos do mundo islâmico, da Andalucia, para Toledo, que era uma cidade já catolicizada, e lá existia um importante centro de tradução das obras árabes para o latim. Então, vou falar apenas agora alguns outros importantes sábios do mundo islâmico, que não eram somente matemáticos. Assim, existiram sábios como Avicena, que é muito reconhecido pela medicina, alquimia, filosofia e mesmo a física, filosofia natural. Avicena foi o primeiro a definir quantidade de movimento linear. Isto na Idade Média. Averroés, que era um filósofo e que foi comentador mais importante de Aristóteles, e São Tomás de Aquino, ele leva em grande consideração os comentários feitos por Averroés na sua Suma Teológica. Alhazen, que é considerado pai da ótica, o Thabit ibn Qurra, que já falamos que ele era tradutor dos clássicos, mas ele também é o fundador do que a gente conhece hoje como estática, que é o estudo das forças em equilíbrio, e também ele foi importante no estudo da astronomia, não só por ter traduzido o Almagesto, mas por ser um estudioso da astronomia e ter aplicado conceitos do Almagesto em outros contextos. E Omar Khayyam, que era um poeta e teólogo e filósofo e matemático, um polímata de origem persa, que também falaremos em aula um pouco mais sobre sua matemática, como ele, por exemplo, resolvia equações cúbicas usando cônicas. Então, muitas pessoas importantes. E uma das grandes contribuições do mundo árabe para o desenvolvimento da matemática como um todo foi a introdução, como eu falei, dos algarismos vindos da Índia, que hoje conhecemos como algarismos indo-arábicos, muito embora a língua árabe e a cultura árabe tenha algarismos levemente diferentes do que hoje nós usamos no mundo ocidental, mas eles têm o mesmo tipo de notação posicional que nós temos, apenas a notação dos algarismos é um pouco diferente. Isso possibilitou a formulação de algoritmos eficientes para operações aritméticas, como eu já tinha falado, que é bem superior ao uso de algarismos romanos. E o período de grande florescimento cultural do Islã, na verdade, teve também o seu final, teve o seu ocaso em 1258, com a invasão de Bagdá pelo Império Mongol, que foi um outro grande império que se estendeu desde a China até a Europa Oriental, o leste europeu, a Polônia, aquela região ali da divisão da Rússia, tudo foi um dia Império Mongol, que teve a sua origem com o grande Gengis Khan, um dos maiores conquistadores e generais militares da história, em todos os tempos. O Império Mongol certamente foi o império de maior extensão territorial que já existiu na história humana. Mas isso é uma outra história. Muito obrigado a todos pela sua atenção. Nós voltaremos em breve com mais uma aula sobre a história da matemática no mundo medieval. Até a próxima.